Olá, sexto ano! Vamos para a nossa correção de língua portuguesa das páginas 302 a 305. Vamos lá? Peguem o livro de vocês e vamos acompanhar essa leitura juntos, tá? E depois a interpretação textual. Bom, temos aqui o nosso artigo de divulgação científica, que foi o gênero textual que nós iniciamos neste bimestre. Então, vamos lá. 8, 9, 10? Essa não é uma contagem qualquer, mas o número de planetas do Sistema Solar. É assim. Vamos lá, então, conferir esse texto muito interessante. Começando aqui, tá? Desde a reclassificação de Plutão para planeta anão em 2006, o Sistema Solar ficou com 8 planetas. Tudo isso teve origem na descoberta de Eris, um objeto do cinturão de Kuiper. Para além da órbita de Netuno, existe uma nuvem de objetos formados a partir do que restou da nuvem de gás e poeira que deu origem ao Sistema Solar. Esses objetos são muito ricos em gelos, como gás carbônico e nitrogênio. Só aumentar um pouquinho aqui, tá bom? Além de repletos de gelo, são pequenos. Eris, por exemplo, é só um pouco menor que Plutão. Na época de seu descobrimento, sabia-se que ele até poderia ser maior e aí começou a discórdia. Se Eris tinha quase o mesmo tamanho de Plutão, ele deveria ser classificado como planeta. Era isso o que Mike Brown, o seu descobridor, queria. Só que isso causava um desconforto muito grande entre os astrônomos, pois a nuvem do cinturão de Kuiper deve ter milhões desses objetos. Com a melhoria dos instrumentos, fatalmente objetos maiores que Plutão iriam ser achados, e com isso, a lista de planetas só ia aumentar com o passar do tempo. Outro problema é que Plutão em si já não se enquadra muito bem no grupo de planetas. Ele tem uma órbita muito ovalada e muito inclinada em relação a todos os outros. Sua órbita tem as mesmas características que os tais objetos do cinturão de Kuiper, chamado de KBOS, tá? KBOS. Tem, ou seja, perdão, gente, vou voltar aqui. Chamados de KBOS, tem, ok? Ou seja, Plutão foi tão somente o primeiro e maior, por enquanto. KBO descoberto. Para evitar que os livros de astronomia fossem atualizados a cada 5 a 10 anos, a União Astronômica Internacional decidiu que o Sistema Solar tem 8 planetas e os KBOS, muito grandes que surgirem depois, serão classificados como planetas anões. Existem regras não muito claras, mas um dos critérios é justamente o tamanho do objeto. Com isso, os astrônomos acreditavam que tinham fechado a lista de planetas do Sistema Solar. Mas Mike Brown, que se intitula o assassino de Plutão, tem a obsessão de descobrir um novo planeta. Nos seus estudos a respeito dos KBOS, ele e alguns colaboradores notaram que alguns deles têm órbitas orientadas segundo um padrão. Não são muitos, uma dúzia, mas eles todos têm órbitas com quase a mesma inclinação em relação aos demais planetas, além de estarem alinhadas tipo uma sobre a outra. Segundo Brown e seus colegas, isso não é obra do acaso, mas sim de um nono planeta no nosso sistema solar. O número de KBOS com orientação combinada aumentou, mas nada de achar o tal planeta 9. Texto de Cássio Barbosa. Temos aqui a referência bibliográfica. Esse aqui é um artigo, tá? Que nós já aprendemos, né? Anteriormente. Só voltar aqui um pouquinho. Está muito acima. Eu iria mostrar para vocês algumas características que nós vimos, mas vamos só adiante.
Esse aqui é um artigo de divulgação científica, tá? Que é o gênero textual que nós estamos aprendendo, falando sobre esse assunto tão interessante. E agora, divulgando detalhes sobre ele, agora nós vamos para a compreensão textual. Número 1. A respeito da principal discussão que o artigo científico se propõe, podemos concluir que, letra B, o Sistema Solar possui apenas 8 planetas, pois os outros corpos celestes descobertos são objetos do cinturão de Kuiper e não planetas de fato. Número 2. Nos textos de divulgação científica, é comum os autores apoiarem as informações que apresentam em estudos ou na fala de especialistas. Esse recurso dá credibilidade ao texto. Identifique o trecho do artigo em que o autor utilizou esse recurso. Temos aqui: não são muitos, 1 dúzia, mas eles todos têm órbitas com quase a mesma inclinação em relação aos demais planetas, além de estarem alinhadas, tipo uma sobre a outra. Segundo Brown e seus colegas, isso não é obra do acaso, mas sim de um 9º planeta do nosso sistema solar. Então, temos aqui um recurso muito utilizado para trazer credibilidade ao texto, ao artigo, né? Apresentam os estudos que os especialistas fizeram em relação ao tema debatido, ao tema exposto. Lembrando, gente, que um artigo de divulgação científica, ele nada mais é que pesquisas que já foram feitas, estudos científicos que já foram feitos, que agora são transmitidos de forma muito mais clara, de forma que seja alcançada, né, claramente pelo leitor comum, pela população. Então, é uma divulgação daquilo que já foi pesquisado, tá? Vamos lá. Número 3. Apesar de os artigos de divulgação científica serem marcados pela exposição de informações, podemos perceber alguns trechos em que o autor apresenta seu ponto de vista. Pensando nisso, analise os trechos a seguir. Temos aqui: vamos observar somente os trechos em que o autor aponta o seu ponto de vista. Para quem não sabe, seu ponto de vista é a sua visão, é a visão do autor em relação à pesquisa feita, ok? É como se ele inserisse de alguma forma uma opinião a respeito desse assunto. Vamos ver. Na época de seu descobrimento, sabia-se que ele até poderia ser maior. E aí começou a discórdia. Repararam que "e aí começou a discórdia" foi uma impressão que esse autor teve em relação ao fato? Então, esse trecho, ele mostra, de certa forma, que a partir desse descobrimento, tá, ele percebeu que começou uma discórdia. Então, aqui eu tenho o ponto de vista desse autor sendo inserido. Portanto, o número 1 está com o ponto de vista do autor, ok? Vamos ver o número 2? Sua órbita tem as mesmas características que os tais objetos do cinturão de Kuiper, chamados de KBOS. Tem. Aqui, gente, eu já não tenho nenhuma impressão do autor, eu tenho apenas um relato da pesquisa, tá? Eu tenho apenas uma informação sobre essas características, tá legal? Então, como não há a visão do autor, não há ponto de vista. Então, o número 2 não contém. A número 3. Existem regras não muito claras, mas um dos critérios é justamente o tamanho do objeto. Bom, percebemos que aqui ele fala que existem regras e que um dos critérios é o tamanho do objeto, certo? Perfeito, até aqui é uma informação a respeito do assunto exposto. Mas quando ele fala existem regras não muito claras,
essa já é a visão do autor, é o posicionamento dele em relação a essas regras. Então, aqui está inserido o ponto de vista desse autor. Ele poderia apenas falar, existem regras, mas um dos critérios é justamente o tamanho do objeto. Não, ele foi e colocou a sua impressão, ó, não muito claras, tá? Para ele, essas regras não estão claras. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. O número 1 e o número 3 contêm o ponto de vista desse autor. Agora, analise o trecho a seguir. Não são muitos, uma dúzia, mas eles, olha o pronome pessoal aqui, todos têm órbitas com a quase mesma inclinação em relação aos demais planetas. Ao que termo do texto o pronome em destaque se refere? Opa, eu tenho que voltar lá no meu texto e procurar ver o que esse pronome pessoal retoma, tá? Se vocês pararem para observar, é muito comum essa cobrança nas interpretações textuais, para observar se o aluno ele compreendeu mesmo a que esse eles está se referindo. Então, naturalmente, volta-se ao texto, procura a quem esse eles, tá, no contexto se refere, e aí nós respondemos. E nesse caso aqui foi aos KBOS, ok? Por que o autor empregou o pronome eles, não o termo substituído? Nós já aprendemos isso. Para evitar a repetição desnecessária do termo KBOS, o que fez com que o texto ficasse mais dinâmico. Eu não preciso repetir o tempo inteiro se antes eu já mencionei a quem me refiro. Então, quando lá na frente eu vou retomar o mesmo nome, eu utilizo um pronome pessoal para substituí-lo. Não foi isso que nós aprendemos? Muito bem, é um elemento de coesão textual, ok? Chamamos de coesão, olha aqui, eu acabei de falar, a propriedade textual por meio da qual realizamos ligações entre termos. Não houve uma ligação desse eles com o termo dito anteriormente? Ele não está ligado por estar substituindo o termo anterior, que é o KBOS? Portanto, esse elemento, esse pronome aqui, substituindo, ele é um termo coesivo. Tá legal, gente? Olha, ele está realizando ligações entre termos, o que dá ao texto mais dinamismo. Número 5. Releia o segundo parágrafo do texto para responder as questões a seguir. Observe atentamente o emprego dos pronomes e as relações de coesão estabelecidas entre os termos. Além de repletos de gelo, são pequenos. O que são pequenos? Onde está essa informação? Vamos lá? Além de repletos de gelo, são pequenos. São os objetos formados a partir do que restou da nuvem de gás e poeira que deu origem ao sistema solar. Então, tudo isso já foi mencionado. Já sabendo essa informação, eu posso justamente usar que tudo isso, eles são repletos de gelo e são pequenos. Então, aqui também há um elemento coesivo sendo empregado. Essa informação está no primeiro parágrafo. Então, voltem lá, sem nenhuma preguiça, com disposição de entender o que estamos falando e observem a que esse termo são pequenos está se referindo. Tudo bem? Que aí vocês vão entender o que é um elemento coesivo. São elementos textuais que vão estar sendo ligados a termos ditos anteriormente, tá? Sem repetições, né? Sem redundância. Vamos lá. Nos termos seu descobrimento e seu descobridor, o pronome seu é uma ferramenta de coesão empregada para evitar a repetição de que nome?
eres, lá no primeiro parágrafo ainda, tá, gente? Mesma coisa, ó, seu descobrimento e seu descobridor. Esse seu aqui está se referindo a um elemento anterior, que se refere a eres. Nas relações de coesão, é possível retomar uma frase ou mesmo um parágrafo por meio de um pronome demonstrativo. Por exemplo, nesse contexto, identifique o trecho do texto resumido pelo pronome isso. Estamos aprendendo nesta semana justamente sobre os pronomes, sobre alguns pronomes, né? Nós aprendemos os pronomes possessivos e aprendemos pronomes indefinidos, tá? Na próxima semana eu vou destrinchar sobre os pronomes demonstrativos, ok? Agora, trazendo já para vocês essa explicação, aproveitando a questão, nós temos o isso como um pronome de elemento coesivo. Por que elemento coesivo? Porque ele vai ser usado para retomar um termo dito anteriormente. Olha aqui que interessante. Era isso o que Mike Brown, o seu descobridor, queria. Isso o que, gente? Aí eu tenho que voltar lá no texto e ver. Aqui ele retoma. Ele deveria ser classificado como planeta, tá? Então, antes desse isso, eu tive essa informação. E na sequência do meu texto, o isso vai retomar tudo isso que foi dito anteriormente. Só um minutinho. Desculpa, gente. Só espirrei. Vamos para 105. 105, gente, só faz um resumo do que aprendemos, né? Então, não precisa que nós leiamos. Temos aqui só algumas informações além, né? Para fecharmos tudo que aprendemos nos artigos de divulgação científica, né? Nós vimos que se trata de um gênero textual muito útil, traz informações ao público, né? À população, de uma forma a clarificar, né? Todas aquelas linguagens mais teóricas, linguagens mais utilizadas entre os pesquisadores. Eles vão reescrevendo um artigo de forma que seja de fácil entendimento, né, de forma a alcançar o público de modo geral e transmitir todas as descobertas, as novas pesquisas, não é isso? A fim de que toda a população tenha acesso a essa informação, a esse conhecimento. Tá legal? Aí temos aqui, ó, principalmente para estudiosos e curiosos que se interessam pela ciência de forma geral. E nesse universo científico, a internet é uma aliada importante com a divulgação e recepção dos textos. Nesse cenário, uma das melhores formas de disponibilizar conteúdo na rede se dá por meio de dos sites. Hoje, qualquer um de nós pode criar e manter uma página na internet. Com a facilidade de acesso às plataformas de criação de blogs, por exemplo, é possível criar uma página sobre qualquer assunto. Pensando nisso, você e alguns colegas, aí já vem uma sugestão aqui que nós não vamos poder colocar em prática, tá bom, queridos? Então, vamos ficando por aqui. Espero ter auxiliado vocês nessa interpretação. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula, se Deus quiser.